Olá, pessoal, que alegria estar aqui com vocês novamente. Como vocês já sabem, sou a professora Núbia de Paula, estou como coordenadora dos cursos das Ciências Jurídicas e hoje, aqui ao meu lado, um profissional sensacional, qualificado, parceiro, meu professor do NDE das Ciências Jurídicas, que é o professor Tiago Bazzi Brandão. O professor Tiago, ele possui graduação em Serviço Social, mestrado e doutorado em Políticas Sociais aí pela Universidade de Brasília, é consultor legislativo da Câmara Legislativa. Professor Tiago, que prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo aceite do convite. Obrigado, professora. Quero dar aí boas-vindas aos estudantes da Faculdade GRAN, todo mundo que está nos acompanhando hoje. Essa é uma oportunidade ímpar para a gente trazer para vocês a importância da formação profissional, do ganho de conhecimento, do aprendizado, para que a gente consiga entender fenômenos sociais, fenômenos políticos, para que a gente possa dar o tratamento devido a questões que aparecem no nosso cotidiano. Então, meu esforço hoje aqui, professora Núbia, vai ser de tentar apresentar uma forma de abordagem, tanto profissional quanto científica, de um fenômeno do nosso cotidiano. O professor Tiago, ele é um estudioso das políticas sociais, das ciências sociais, e eu convidei para que possamos debater um pouquinho sobre um problema que assola muitas escolas de muitos estados do nosso país, e nós vamos falar hoje sobre as políticas sociais, a cultura de paz e a prevenção de violência. É um tema mais que atual, é um tema necessário, né, professor? Necessário. Eu vou mostrar para vocês aqui uma apresentação que demonstra o estado da arte, ou seja, como está a situação aí nas escolas. A gente teve um aumento, pessoal, dos casos de violência nas escolas, de ataques e ameaças nas escolas. A gente teve aí, nos últimos tempos, uma série de episódios nos anos de 2022 e de 2023, incluindo aí nos últimos 10 anos, 52 pessoas mortas dentro das escolas. Mais recentemente, pessoal, nesse ano, a gente teve uma onda de ataques às escolas e de ameaças a ataques às escolas, né? E aí eu queria refletir com vocês sobre esse fenômeno. Qual o tratamento que a gente deve dar como profissionais, como estudiosos, com relação a um tema desse, um tema que aparece na mídia, às vezes é um tema que aparece na nossa comunidade. Quando a gente entra num curso de graduação, a gente aprende uma coisa, que para enfrentar um problema, a gente precisa primeiro conhecer esse problema. E a gente conhece um problema, quando é da área social, utilizando algumas ferramentas. O biólogo, ele vai utilizar um microscópio, o químico vai usar também um microscópio, mas nós, das ciências jurídicas, das ciências sociais, a gente utiliza conceitos, a gente estuda a história dos fenômenos para tentar entendê-los. E é nesse sentido que a gente vai tentar primeiro entender o fenômeno da violência nas escolas, dos ataques e ameaças no ambiente escolar, para depois pensar em estratégias de intervenção, tá certo? Vamos olhar o material que a gente preparou aí, turma. Olha só, primeira coisa que a gente precisa entender é que nós vivemos em sociedade, certo? E ao viver em sociedade, turma, a gente apresenta aí situações de conflitos, a gente apresenta situações de problemas, necessidades, entre outras situações, né, que a gente vai passar no ambiente social. Veja, pessoal, viver em sociedade implica, então, entender que a gente vive em situações de conflitos, em realidades que implicam o atendimento de necessidades, o convívio com situações que envolvem interesses divergentes. Por exemplo, né, até nas relações de trabalho, eu e a professora Núbia, a gente pode passar aí por situações de conflito, né? A professora Núbia pode falar: Tiago, eu preciso que você faça essa tarefa com esse prazo e dessa forma. E eu falo: não, professora Núbia, esse prazo eu não posso, eu tenho um outro compromisso familiar, né? E a professora Núbia: olha, mas a instituição está cobrando, né? Você é um funcionário da instituição. E aí a gente vive uma situação de conflito, que é uma situação de divergência, né, pessoal? Então, nesse sentido, diante dessas situações de divergência, a gente tem aí alguns caminhos diante de situações de conflitos que vão acontecer na sociedade.
Um caminho é simplesmente ignorar o conflito. Né? Eu falar para a professora Núbia, não, professor, deixa isso quieto, nada aconteceu, vamos tocar o barco. Outro caminho é a gente ir para uma situação de violência. Eu ofender a professora Núbia, ela me ofender, a gente criar uma situação ali complicada. Uma terceira situação é a gente tentar resolver o problema, resolver o conflito por meio do diálogo. Então, turma, a gente vai ver que no ambiente social, muitas das vezes, o que as pessoas fazem em situações de conflito é utilizar a violência como um recurso para resolver a situação ou o problema. E principalmente esse segmento, que são crianças e adolescentes, são essas pessoas que estão na escola, são pessoas que estão em desenvolvimento, estão aprendendo a viver em sociedade. E nesse sentido, as escolas têm um papel fundamental, que é de trabalhar com essas crianças e adolescentes algumas estratégias para resolver situações de conflito. Né? Eu queria até passar aqui para a professora Núbia novamente, né, para a gente refletir juntos. A professora Núbia já deve ter vivenciado situações de conflitos, né, na realidade dela, e aí colocar para a professora Núbia assim, qual que é a melhor estratégia na visão dela aí sobre as situações de conflito, como lidar com as situações de conflito. Professor Tiago, isso é muito interessante, porque sem dúvida, diante de um conflito, a gente tem que tentar essa mediação, essa conciliação, chegar a um ponto que seja bom para ambas as partes envolvidas. Mas nem sempre nós estamos preparados para articular esse ponto de equilíbrio. Precisamos ter uma qualificação, uma habilidade para essa questão de mediar esse conflito, de entender as necessidades do outro. Hoje a gente tem um problema muito grande na sociedade, né? Cada um está olhando para si e esquece de olhar o impacto que as ações dele projetam no outro, né? Exatamente. E aí, pessoal, vamos dar uma olhadinha na nossa apresentação. A gente vai ver que as situações de conflito, né, elas podem ser definidas como a diferença entre duas metas, sustentadas por agentes de um sistema social. E elas podem ser organizadas em 3 níveis. Tem conflitos pessoais, como o exemplo que eu citei, conflitos entre grupos sociais, ou até entre nações, né? A gente tem aí a guerra da Rússia e da Ucrânia, né, que acontece até hoje. E veja, pessoal, o mais importante, aí eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, é como a gente lida com o conflito. A gente pode lidar com o conflito ignorando ele, ok? A gente pode lidar com o conflito respondendo ele de forma violenta e lidar com o conflito de forma não violenta, como a professora Núbia falou, por meio do diálogo, da mediação, da comunicação não violenta. Então, turma, a gente precisa diferenciar conflitos, os conflitos sempre acontecem e não necessariamente são ruins, da violência, que é um ato que gera dano às pessoas. Por quê? Porque a violência implica o uso da força, né? Ela pode implicar aí o desrespeito aos limites estabelecidos entre as pessoas. E olha só que questão curiosa, pessoal. A violência, ela tem se tornado um problema muito grave na nossa sociedade, gerando danos e consequências para a vida das pessoas. Olha só o dado que a gente traz para vocês aqui. Estima-se que a violência seja uma das principais causas de morte de pessoas entre 15 e 44 anos em todo o mundo. Pessoal, o custo da violência para o mundo se traduz em bilhões de dólares de despesas anuais com cuidados de saúde, de dias não trabalhados e investimentos perdidos. Então, veja, o problema da violência é um problema muito grave que está presente na nossa sociedade. Agora a gente tem visto esse problema de forma bastante explícita na realidade das escolas, entre crianças e adolescentes. E aí a gente precisa pensar como lidar com isso, certo? Como lidar com isso em termos de instituições, em termos da responsabilidade da sociedade, do Estado, da família, dos cidadãos e de nós profissionais frente a esse problema. E aí, turma, uma coisa importante que a gente quer trazer para vocês é que a gente tem 2 grandes formas para lidar com o fenômeno da violência, em termos globais. Uma forma é por meio da repressão, ou seja, a gente aciona a polícia vai tentar resolver a situação de conflito. E uma outra forma é por meio das políticas públicas, de ações educativas, assistenciais,
né, de saúde, que visam enfrentar o problema no sentido de trabalhar ele a médio e longo prazo. Tá? Então a gente tem esses dois caminhos historicamente dados como estratégia de resolução de conflitos. Um é o caminho repressivo e o outro é o caminho educativo. A gente vai trabalhar aqui com vocês um pouquinho desse caminho educativo. O que fazer no plano educativo para prevenir as situações de violência nas escolas. Vamos voltar lá para o nosso material, pessoal. Olha só, a gente então vai ver que a mediação do Estado, né, frente a um problema, né, como esse da violência nas escolas, ele vai acontecer por meio da repressão, a característica do Estado é essa, né, usar a força, mas principalmente por meio de políticas públicas, certo? Políticas públicas, pessoal, que consigam fazer o devido acolhimento das pessoas, certo? Que consigam, de algum modo, também manifestar o cuidado para essas pessoas que sofreram violências e, fundamentalmente, né, que visem trabalhar na defesa dos direitos. Então, pessoal, quero chamar a atenção de vocês sobre a importância da gente trabalhar com a discussão das políticas públicas. Então, frente aos fenômenos sociais que geram problemas para a sociedade, que geram problemas para a organização do Estado, para as famílias, para os cidadãos, para os profissionais, a gente pensa que a melhor alternativa são as políticas públicas, certo? E as políticas públicas têm um papel, né, de conduzir, de regular essas relações sociais. E aqui a gente quer falar de políticas públicas que caminhem numa direção, turma, que fortaleça a cultura de paz, que fortaleça a resolução pacífica de conflitos. Então, veja, a gente saiu lá do conhecimento do problema da violência nas escolas, a gente usou conceitos, a gente estudou dados sobre o tema, e num segundo momento, né, a gente vai pensar em como intervir sobre esse problema. É isso que a gente espera que o estudante aqui do GRAM, quando se formar, quando se tornar um profissional, consiga fazer. Que ele consiga olhar os fenômenos da realidade, que ele consiga entender os fenômenos, usando todo o aprendizado dele, usando todo o conhecimento, o aporte conceitual, o conhecimento sobre legislação, né, professora Núbia, que é essencial, para que depois ele consiga, junto à instituição que ele trabalha, junto ao papel profissional que ele vai desenvolver, pensar em soluções para esses problemas, tá certo? E é interessante a sua fala, professor Tiago, porque a gente tem essa preocupação muito grande aqui na GRAM Faculdade de trazer esse caráter preventivo para dentro do nosso currículo, inclusive com disciplinas como mediação, conciliação, arbitragem, a própria justiça restaurativa. E essa fala do professor Tiago, ela me remonta ao que nós estávamos conversando aqui antes de entrar no ar, que existem hoje várias políticas educacionais e políticas públicas voltadas para acolhimento de diversos nichos de estudantes. Estudantes superdotados, estudantes que, por exemplo, têm alguma deficiência, que precisam de uma acessibilidade dentro da escola, mas as políticas de abarcar um grupo mais vulnerável, ela não é tão evidente, ela não é tão presente. Então, eu tenho uma aluna ali que, evidentemente, falta pouco para ele evadir-se da escola. Eu percebo que o aluno vai à escola, mas não entra na sala de aula, professor Tiago. E aí, eu percebo aquilo como educadora e a escola não toma nenhuma providência. Ela espera o pior acontecer. O pior acontecer é ele não aparecer nunca mais na escola e a gente ter notícia que ele está lá envolvido em alguma questão, né, infracional. Então, a gente precisa voltar a esse olhar, e não só aqueles que trabalham com a área da educação, porque a educação está em tudo. A gente quer um gestor público que tenha esse viés preventivo. A gente quer um profissional de segurança pública que tenha esse viés preventivo e que entenda que o papel dele não é só atuar quando tudo de ruim já aconteceu. Evitar que esse mal aconteça. Exatamente. Até porque isso representa, como o professor Tiago disse aqui pra gente,
uma economia. E essa economia, esse uso racional desse recurso público, ele pode ser enviado por uma fase de educação dessa pessoa e qualificação desse profissional para atuar em cima dessa pessoa. Não é verdade, professor Charles? Exato. Tem toda uma discussão quando a gente fala de prevenção, né, que as pessoas até falam no senso comum, você quer passar pano, né, quer deixar que a pessoa não seja responsabilizada por aquilo. Pelo contrário, pessoal. Quando a gente fala do debate sobre cultura de paz, mediação de conflitos e justiça restaurativa, a gente fala sobre a responsabilização dos sujeitos nas situações de conflito, nas situações de violência, ou até em situações que envolvem o ato infracional ou o crime, tá certo? Eu queria apresentar para vocês quais são as estratégias profissionais que a gente pode adotar frente a essa situação de ataques e de violência na escola. Vamos lá para o nosso material, pessoal. Olha só, a gente tem aqui uma ferramenta muito potente, professora Núbia, que é a comunicação não violenta, né? A gente tem aí os estudos do professor Rosenberg que trabalham nessa linha da comunicação não violenta. O que seria essa comunicação não violenta? Pessoal, atenção. Existem alguns elementos que vão constituir a comunicação não violenta. Primeiro, uma compreensão no processo de diálogo, que na fala das pessoas, por trás da fala de todas as pessoas, existem 4 componentes. Um componente diz respeito à observação, ou seja, as pessoas muitas das vezes estão falando coisas que elas observam, certo? Um segundo elemento, as pessoas estão expressando sentimentos quando elas estão falando. Estão magoadas, ou estão com raiva, ou estão demonstrando um afeto. Então, por trás de toda a fala das pessoas existem observações, existem sentimentos. E veja, existem necessidades. Às vezes a pessoa tem uma necessidade ali humana não satisfeita, de se alimentar, de ser tratada bem, de ter cuidados. E, fundamentalmente, por trás das falas das pessoas existem pedidos. Então, quando a gente trabalha com a comunicação não violenta, a gente vai olhar aquilo que a outra pessoa está falando e vai tentar classificar. Será que ela está fazendo uma observação? Será que ela está expressando um sentimento que ela está tendo naquela situação? Ou será que ela tem uma necessidade ali que precisa ser satisfeita e ela não está conseguindo? Qual é o pedido que está por trás daquela fala dessa pessoa? Quando a gente faz isso, a gente desconstrói os filtros que identificam na fala e na comunicação das pessoas elementos de violência. E a gente passa a ter a famosa empatia, professora Núbia, que é quando eu consigo me colocar no lugar do outro. Essas ferramentas da comunicação não violenta são estratégias profissionais. Então, para eu utilizar essa estratégia profissional, eu preciso conhecê-la, né? Uma metodologia de intervenção. Mas é uma metodologia de intervenção que vem sendo usada há muito tempo, principalmente nesses ambientes, nos ambientes da juventude, no ambiente escolar, no ambiente comunitário, e tem sido uma ferramenta bastante efetiva. A própria justiça, a justiça formal, tem utilizado os elementos da comunicação não violenta para trabalhar aí algumas medidas socioeducativas com adolescentes, a partir da lógica da justiça restaurativa. Tá certo, pessoal? Vamos voltar lá para o nosso material. Uma outra ferramenta que a gente tem muito importante, que também é uma estratégia profissional, é a mediação de conflitos. E aí, pessoal, chamando a atenção para a mediação de conflitos, que existe aí toda uma metodologia para a gente fazer a mediação de conflitos, tá certo? A gente fala das 3 fases da mediação. Tem a pré-mediação, em que há um encontro entre as partes separadas, em que as pessoas vão falar se elas querem ou não participar do encontro de mediação, do processo de mediação. Quando as pessoas aceitarem participar da mediação, a gente tem um encontro de mediação, onde são discutidos os problemas, e após mediação, onde a gente acompanha os acordos que foram feitos no processo de mediação. Muito importante, na mediação de conflitos, eu preciso ter um facilitador, um agente mediador, que vai garantir que a comunicação entre as pessoas aconteça de forma não violenta e vai tentar ajudá-los a chegar num acordo. Essa é uma outra estratégia profissional que pode ser adotada no ambiente escolar para prevenir as situações de violência ou até para resolver alguma situação de violência que está instalada.
E veja, pessoal, quando a gente faz isso dentro da escola, a gente ganha muito, porque aquele adolescente ou aquela criança que passou por uma experiência dessa de comunicação não violenta ou por mediação de conflitos, ele pode multiplicar isso na sua família, junto aos seus outros colegas de classe. Os jovens, eles absorvem conteúdos com mais facilidade. Então, se a gente traz exemplos positivos, eles vão reproduzir exemplos positivos, tá certo? Voltando lá para o material, pessoal, a gente vai ver também, né, que uma outra estratégia, e essa é uma estratégia muito interessante, professora Nubia, é a de cultura de paz. Ou seja, como eu posso fazer campanhas e ações educativas dentro do ambiente escolar para estimular a cultura de paz, certo? Como que os professores, por exemplo, podem passar trabalhos e incluir, né, a realização de campanhas educativas voltadas para a cultura de paz? Né? Como que nas feiras de ciência, nas gincanas, esse tema pode aparecer com enfrentamento às práticas de violência, com enfrentamento às práticas de discriminação que acontecem na escola. Então, uma outra ferramenta profissional que a gente pode adotar para prevenir a ocorrência da violência nas escolas são as campanhas educativas, que elevem a importância da cultura de paz na relação entre as pessoas. E lembrando, pessoal, aquilo que é plantado no ambiente escolar, ele é depois semeado em outros espaços da comunidade, na igreja, na família, no ambiente onde os jovens praticam esportes, entre outros, tá certo? Dando seguimento, pessoal, à nossa apresentação, a gente vai ver então, professora Núbia, que diante de um fenômeno, a gente precisa primeiro, né, ter conhecimento sobre ele. E um conhecimento aprofundado, né, que vai ser feito com bases em conceitos, ok? Em teorias, ok? Em estudos históricos, em dados, né? Hoje a gente trabalha muito com a chamada ciência de dados, que é uma ferramenta de TI, tá certo? O pessoal de TI aí, que está atento hoje à nossa apresentação, a ferramenta da ciência de dados é muito importante para a gente conhecer o fenômeno. Um segundo momento, professora Núbia, a gente trabalha com intervenção, né? E aí as intervenções vão tanto as intervenções aqui do Estado, né, da sociedade, nas suas diferentes instituições, né? E elas vão acontecer no nível, principalmente, das estratégias profissionais, ok? Sobre isso, professor Thiago, nem sei se é o momento, mas qual que é a sua posição sobre a militarização nas escolas? Você acha que seria uma medida intervencionista efetiva e que traria resultados a curto, médio e longo prazo para evitar e combater a violência nas escolas? Professora Núbia, muito bacana essa sua pergunta, porque essa foi uma opção de alguns governos, foi uma opção, né, adotada, foi a militarização das escolas. Frente aos problemas de violência na escola, frente aos problemas ali de evasão escolar, foi adotada essa estratégia. Os estudos que eu pude acompanhar até agora, professora Núbia, identificaram que houve uma melhoria das situações de violência nas escolas, que houve também uma melhoria a médio prazo do desempenho dos estudantes. Mas veja, professor, a que custo que aconteceu isso? Esse custo foi o da exclusão dos estudantes que não se adaptaram à disciplina militar. Então veja, para aqueles estudantes que têm uma adesão e têm um interesse, uma vontade de estar numa escola militarizada, tá ok. Mas a gente tem que entender que as escolas públicas, elas são para todos. E a gente tem uma diversidade de estudantes. E deve ser um ambiente neutro, né? Exatamente. Ele não pode ter um viés nesse sentido. Então, o que a gente observa é que estudantes que não se adequaram a essa disciplina militar foram excluídos da escola. E aí a gente acende aí um sinal de alerta. Por quê? Porque esses estudantes que saem da escola são os estudantes que potencialmente podem cometer um ato infracional, podem ser responsabilizados, né, sofrer uma medida socioeducativa e entrar depois no mundo da criminalidade e não voltar mais,
certo? Então, muita atenção a essas medidas que são muito radicais, porque elas podem ser, de um lado, positivas para um grupo, mas para outros ela pode ser excludente. Então, quando a gente vai fazer uma escolha de políticas públicas, a gente tem que fazer ela com base em estudos e pensando nos riscos e possíveis custos daqui. Nesse sentido, a minha posição, tá, é uma posição só, tá, técnica e teórica, Obviamente. é uma posição a favor da educação nas escolas, a favor da contratação de mais profissionais da área social, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, que possam acolher os problemas dos jovens, das suas famílias, que eles chegam também com essas questões das famílias, e que isso possa ser trabalhado nessa esfera educativa, da mediação de conflitos, da comunicação não violenta, da cultura de paz, tá certo? Ao mesmo tempo da defesa de direitos, da articulação das necessidades desses jovens com as políticas públicas de saúde, de assistência social. Esse é o caminho que eu percebo, professora Núbia, para lidar com isso. Sensacional, professor Tiago. Eu também fico super de acordo. Tá joia. Então, pessoal, para a gente trazer mais um ponto importante daquela reflexão, vamos voltar lá para o material. A gente tem a primeira etapa, que é o conhecimento da realidade, uma segunda, que é a intervenção, tá certo? E, diante disso, o que a gente vai promover? Uma mudança social, certo? Uma mudança de cenário. Mas, veja, esse processo não para aqui. Ele é cíclico, eu volto, eu tenho que conhecer de novo essa mudança que eu fiz para ver os impactos que ela trouxe e melhorias que podem ser feitas. Então eu preciso fazer uma avaliação. Olha aí o pessoal que vai fazer as disciplinas de políticas públicas, né, de gestão pública. O momento da avaliação ele é muito importante para a gente continuar aprimorando as políticas públicas, as estratégias profissionais e avançar para mudanças sociais mais efetivas, tá certo? Então, novamente, o conhecimento é fundamental, pessoal. Nesse sentido, é que eu trouxe uma reflexão junto com a professora Núbia para vocês, para que vocês possam pensar, para que vocês possam discutir com seus colegas, com seus familiares. A partir dos conteúdos da live, né, e dos aprendizados obtidos com as disciplinas, como eu estudante aqui da Faculdade GRAM, eu professor, posso fazer a diferença como futuro profissional e cidadão no enfrentamento e prevenção à violência. Fica essa reflexão aí para vocês, turma, de modo que vocês consigam fazer esse exercício que a gente está convidando vocês a fazer, que é um exercício de pegar todo aquele conteúdo que a gente preparou com carinho nas aulas, as apostilas, tá certo? Pegar esse material, esse conhecimento que vocês absorveram, para que vocês possam aplicar esse conhecimento numa realidade específica. E aí, no caso específico que a gente traz aqui, é da questão da prevenção à violência. Como que esse saber que vocês acumularam até agora pode ajudar na prevenção e no enfrentamento da violência? É essa reflexão que eu deixo aí, professora Núbia. Essa reflexão é maravilhosa, professor Tiago, e é necessária, porque a gente tem que refletir a prevenção de violência começando dentro da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso curso de formação, dentro da pós-graduação que você estiver fazendo. Como o professor Tiago disse, a gente semeia aqui, mas isso vai prosperar para diversos campos. Professor Tiago, eu nem sei como te agradecer, a gentileza de compartilhar os seus conhecimentos conosco. O professor Tiago, que além de ser um professor de NDE, que chama-se Núcleo Docente Estruturante, ele auxilia, ele desenha as matrizes curriculares dos cursos das ciências jurídicas, também é um professor da nossa grade curricular. Ele, inclusive, está gravando uma disciplina que a gente não pode contar agora, porque é de um curso novo que nós estamos preparando para vocês. E o professor Tiago, sempre estudioso, sempre atento às necessidades dos nossos alunos. Muito obrigada, viu, professor? Muito obrigado, professora Núbia. Bons estudos, pessoal. Conte comigo aí e com toda a equipe aqui do Gran Curso. Beijo, gente. Até a próxima.